Uma boa pergunta. Então vamos lá, começando aqui nossa conversa sobre mecânica dos fluidos. A gente falou de Heráclito, né? Na última aula. E na última aula também, a gente dividiu os materiais em dois tipos de materiais, né? Os materiais sólidos, perfeitos, que são materiais que a deformação, que é esse, a gente pode chamar de X aqui nesse momento, ela é diretamente proporcional à força. E a gente viu também que, na verdade, a gente estuda essas variáveis deformação e força em uma simplificação. O material, na verdade, ele está submetido a uma tensão, que é a força aplicada dividido pela área onde a força é aplicada. A gente pode tratar isso aqui vetorialmente, porque é tudo aqui unidimensional, né? E a mola também, a gente vai ver daqui a pouco, a espessura da mola varia pouco, né? Então, o material sólido é o material que a tensão é proporcional à deformação. E tem outro efeito muito importante do material sólido. A deformação é reversível. Se a gente retirar a deformação, o material sólido perfeito ele volta imediatamente para a posição original. A gente diz que ele tem memória. Né? Então, o sólido perfeito, a tensão é proporcional à deformação e possui memória. O fluido, aí quando a gente fala em fluido, em mecânica dos fluidos, a gente está falando de líquido e gás, né? A mecânica dos fluidos, como a gente viu, ela é contínua, então ela trata os líquidos e gases da mesma forma, né? Do ponto de vista da mecânica dos fluidos, a grosso modo, a diferença entre líquido e sólido é o líquido, ele vai ter uma superfície livre. Líquido e sólido, líquido e gás. O líquido vai ter uma superfície livre quando está em um frasco, né? Em um container, e o gás não tem superfície livre. Grosso modo, essa é a diferença em mecânica dos fluidos. Ou mecânica do meio contínuo. Aqui é o líquido, né? O comportamento do fluido. A gente viu que para o fluido, quando a gente aplica uma tensão, essa tensão ela é proporcional à taxa de deformação. Aí eu usei a analogia correta é um pistão, mas as pessoas não conhecem um pistão direito de líquido, né? Então usa a seringa. Quando a gente dobra a tensão que a gente aplica na seringa, o que a gente muda é a velocidade que a gente está deformando o fluido na seringa. Então, para um fluido, a tensão ela é proporcional à taxa de deformação e o fluido não tem memória. Quando você termina de deformar o fluido, ele permanece na posição que você acabou de deformar ele não retorna à posição original. Entre esse comportamento de material é muito visto aqui muito estudado, né? Esses diagramas tensão, deformação, né? Tensão, deformação. Aqui é a única vez que a gente vai falar de sólido aqui nesse curso. Esse curso é mais para sólido, mais para mecânicas materiais, né? Aí veja, é esse corpo de prova, que é um corpo de prova de aço, ele é submetido a uma força, né? Muitas vezes é mostrado força aqui nesse eixo, porque é difícil de medir a área transversal quando tem formação de pescoço, né? Que é essa redução aqui para poder quebrar. Então, veja, o material, o aço, né? O ácido em nossa cabeça é um sólido perfeito, mas depende da tensão que ele é submetido.
Veja, aqui no começo, o aço, a tensão, ela é proporcional à deformação, esse strain. Concorda, Pedro? Ou não? Concordo. Concorda? Beleza. Concordo. E depois tem uma região aqui, que é a região de yield, né, de escoamento, que a deformação é similar ao líquido, né, mas para sólido chama de plástica. Que a tensão ela fica praticamente constante, né? Tem e a deformação aumenta. É como se o sólido estivesse escoando. Essa parte aqui da deformação plástica e aqui a parte de rompimento. Aí tem um filme aqui, eu vou botar para a gente ver, desse teste que gera uma curva similar a esse teste, né? É um filme do YouTube, né? Vai aparecer o nome aqui daqui a pouco. Então aqui a pessoa... By the original cross-sectional... A pessoa vai botar aquele corpo de prova, é um instrumento, né? Eu esqueci o nome desse instrumento, a gente chama pela marca, igual Gillette, ninguém chama lâmina de barbear, chama de Gillette, né? Nome pela marca, né? Esqueci como é que é o nome dessa figura de linguagem. Metonímia. Então, metonímia. Valeu, Pedro. Metonímia de nome pela marca. Aí ele vai colocar esse corpo de prova no equipamento que a gente chama... É um testador que a gente chama Instron, por questão de ela ter dominado o mercado durante o tempo. E aí a gente vai ver essa curva tensão-deformação. A gente vai assistir a curva e o material sendo deformado. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks... Ela falou ali o nome, eu nunca tinha prestado atenção, extensômetro. ...that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge... Aí esses braços subindo e descendo vão medir a deformação, né? Se o material se deformar, se crescer, né? E os extremos vão puxar o corpo de prova. Gauge length is displayed at the bottom. E vai medir a força, né? Existe um dinamômetro aqui, que é uma bola calibrada para medir a força. Right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 millimeters. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram, the horizontal axis. Começou o teste. At first, the force rises rapidly. Vocês estão vendo, tem uma curva vermelha aí sendo traçada, que é a força, né? A curva de força por deformação. Elongation are proportional and form a steep straight line in the diagram. Aí in this area, o material está se comportando como um sólido elástico, né? Perfeitamente elástico. Material. Como é um material muito resistente, né? Tem um módulo muito grande, que é o aço, a gente não está vendo a deformação ainda, ao redor de 0,1 milímetro, é muito pequeno. It behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. Aí agora o material vai começar a escoar, né? Você vai ver que a força escoar, uma deformação plástica, né? E sólido fala que é um momento de deformação plástica, mas é uma espécie de escoamento, né? Test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length. Veja, nessa região, a força, ou a tensão, aqui está a força, vamos falar em força, ela é relativamente constante, o material se deforma continuamente. E mais, essa deformação plástica, o sólido não volta para a posição original. But instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test,
an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Luders effect. After a certain strain, known as the Luders strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. Já é possível ver a deformação, né? No material aqui, se prestar atenção, dá para ver no olhômetro que ele está crescendo, né? Já está 1 centímetro aí, extensão de 1 centímetro. Aí forma a gente chama um pescoço, né? E aí ele vai arrebentar. O pescoço aí está formado, onde ela está indicando, e vai arrebentar. Arrebentou. Acabou o teste. Eu acho muito curioso esse teste, né? Dá para a gente ter uma ideia do comportamento de materiais. E veja, não só os materiais que parecem sólidos têm comportamentos que não são de sólido perfeito, né? Os materiais, vamos dizer assim, mais para líquidos, né? Também tem comportamentos incomuns. Aqui a gente vê alguns materiais, né? Alguns efeitos imateriais, aí são os materiais mais da reologia, né? Que são mais para líquido, né? São fluidos. Ô Pedro, a pasta de dente, ela é líquida ou ela é sólida? Acho que é um meio termo, assim, né? Eu fiz até a pergunta errada, né? Ela é fluida ou ela é sólida? Ela é fluida, Exatamente. Ela é fluida, mas veja, ela pode se comportar como um sólido também. A pasta de dente, quando você coloca quando você aperta a pasta, a pasta no tubinho, ela se deforma, né? E se você apertar com mais força, vai sair mais, né? Então vai sair na velocidade maior. Então é um comportamento que líquido, como se fosse líquido, né? Que chama um comportamento similar ao líquido. Mas aí, se você pôr na escova de dente e não fizer nada, ela fica lá durinha. Esse é um comportamento de sólido. O sólido ele mantém sua forma, né? Se a tensão for abaixo de um determinado valor ou deforma elasticamente. Aí veja, a pasta na escova de dente, ela está sob a gravidade, existe uma força lá atuando nela. E essa força não foi capaz de fazê-la escoar. Então, a pasta claramente se comporta como um líquido, sempre como um fluido ou como um sólido, a depender da tensão aplicada, né? E essa tensão mínima para o material se comportar como um líquido, ela tem nome, chama tensão de escoamento. Então, a pasta, você pode medir lá uma tensão mínima que a pasta vai se escoar se você aplicar uma tensão acima dela, ela não vai escoar se for abaixo dela. Esse tipo de fluido, isso tudo aí a gente vai ter um curso agora optativo que eu recomendo em particular para os colegas da engenharia de alimentos e de petróleo, né? A indústria química ela tem menos fluidos não newtonianos. A indústria petroquímica, melhor dizendo, né? Mas a indústria de alimentos tem muito. Isso aí é a mesma coisa a maionese. A maionese, eu não sei se ainda vem em tubo, né? Porque eu não sou muito fã de maionese. Muitas vezes tem maionese em tubo, que a gente coloca a maionese no tubo. É o mesmo comportamento da pasta de dente. Esse fluido, ele tem um nome, né, que chama fluido de Bingham. Bingham é um reologista muito famoso que tem até uma medalha da Sociedade de Reologia em homenagem a ele, que dá nome, o modelo matemático
Eu não sei se foi ele que fez, mas é o modelo matemático do fluido de Bingham. A gente pode falar um pouquinho depois, mas convido a todos a fazer o curso optativo de reologia. Reologia era um assunto de pós-graduação, mas eu acredito que vocês têm o direito de ter esse curso na graduação. Aqui, outro fenômeno muito famoso, né? Esse fenômeno aqui é um fenômeno da indústria química, aí vou puxar para o meu lado, que é uma solução polimérica, aqui a baixa concentração e aqui a alta concentração. Aí o que vocês observam aqui? Aqui está esse efeito de forma dinâmica, né? Esse efeito é chamado efeito de Barrows. Esse efeito é muito problemático para quem trabalha com injeção de plástico. Veja, o plástico ele está aqui nessa, vou chamar de seringa, né? E ele passa nesse orifício e ele incha depois que ele passa no orifício. E aqui incha muito. Né? O que acontece com o plástico? Né? As moléculas de polímero são grandes, né? Elas têm aí ao redor de milhares de unidades monoméricas, né? Mas ela tem uma capacidade grande de se deformar, né? Pelo menos essa de PVA aí. Aí quando ela passa aqui no orifício, a molécula ela é comprimida. Aí ela que tinha uma forma lá que estava relaxada, ela foi comprimida pelo campo de velocidades aí do orifício, e quando sai, ela expande. Né? Então esse fenômeno é chamado de efeito Barrows, é muito comum na indústria de polímeros, e é um problema para injeção de peça. Né? Peça injetada, porque ela causa uma instabilidade dimensional. Tudo que você não quer quando você injeta uma peça é que você injete uma peça esperando um tamanho e ela fique de outro. Aqui é um efeito também muito similar a esse aqui, a origem é a mesma, que é o efeito de... Opa, desculpa, não sei o que aconteceu aqui. É o efeito de Weissenberg, também é um nome muito famoso na reologia e na engenharia de reatores, que é essa subida na haste de um agitador quando você agita algumas soluções poliméricas. Né? Esses fluidos que acontecem isso, a gente chama genericamente de fluido não newtoniano, porque são fluidos que não seguem o comportamento de fluido ideal. Se você agita um líquido, o que acontece, Lívia? Ele vai se misturar. Mas aí forma aqui um vórtex? Uma cavidade, né? Um vórtex, okay. Né? Perfeito. Mas o polímero não. O polímero, ele sobe alguns, né? Em algumas condições, eles sobem na haste. E aqui o último efeito, assim, curioso, né? De polímero, último não, penúltimo, eu vou mostrar mais um, é essa elasticidade que vocês já até viram, né? Não sei se eu mostrei para vocês, que o cara vira assim, não mostrei para vocês não. É o polímero aqui, eu vou mostrar agora, ele está se comportando como um sólido, ele está tendo elasticidade, porque veja, você coleta um pouquinho de polímero, vai subindo, e ele tem elasticidade, ele forma uma ponte daqui para cá. Beleza, Pedro? Então, vou mostrar aqui esses efeitos aqui. Mais alguns. Como é que é o nome do vídeo? Reológica, não sei o que lá. Here we have two identical... Aí eu vou mostrar aqui.
Esse aqui é interessante, esse efeito de elasticidade, né? Veja, ele vai aqui tem uma solução polimérica, né? E quando esses efeitos acontecem, é um sinal de que existe estrutura no fluido, que a gente chama. O que é estrutura? Dentro do fluido existem polímeros ou partículas ou gotas que estão interagindo uma com as outras. E isso dá forma ao fluido, né? Porque essas gotas elas interagem entre si, né? Existe uma força entre elas, esses elementos. E isso dá alguma elasticidade e dá alguma configuração permanente ao fluido, né? Então esses efeitos acontecem com polímeros, emulsões, suspensões e colóides, né? Aí uma solução de álcool polivinílico que ele vai virar. Presta atenção, Pedro, você vai ver aqui. Pedro é o único que eu estou vendo, né? Porque é muito rápido, né? Which I can pour into this beaker. No, I think I'll do. Então, esse material ele demonstrou que é elasticidade, né? Concorda? Então, ele é um fluido, porque quando ele virou, ele foi se deformando permanentemente. Ele é um fluido, ele se comportou como fluido, e quando ele dá uma perturbação, o material volta com elasticidade. Use this beaker instead. I can even cut it to length. Então, mais uma vez, comporta um fluido que se comportou como um sólido, porque ele pôde cortar o fluido. Eu não lembro o que é isso aqui mesmo. That stress does depend on the history of the deformation. This material exhibits both viscous and elastic characteristics. Honey has a high viscosity. Aí ele está comparando com mel. Veja. Você podia falar para mim, esse comportamento aí que você mostrou é por causa da viscosidade alta, concorda? Tem uma viscosidade muito alta e tal. Aí ele vai pegar a solução de novo. Demonstrating that stress does depend on the history of the deformation. Aí mostrou um comportamento elástico, agora ele vai pegar o mel. O mel, ele tem baixo peso molecular, né? Os componentes do mel, o PVA é um polímero, né? Milhares de unidades monoméricas. Então, o mel ele é um fluido que a gente chama newtoniano. Eles comportam, os fluidos de baixo peso molecular são newtonianos. Fluidos com moléculas de baixo peso molecular. This material exhibits both viscous and elastic characteristics. Agora o mel. Honey has a high viscosity, but no elasticity. Veja que ele não conseguiu fazer a mesma coisa. E tem uma coisa muito interessante aí no mel. Dá para ver direitinho no mel, acho que tem um contraste melhor. O mel, quando ele vira... Aí eu vou diminuir a velocidade aqui. Tirar o som. Ele vai virar o mel. Não sei se vai dar para ver. Aí, veja, ele vira, o mel ainda não escoou. Não, melhor, ele escoou muito pouco. Né? É o atraso do líquido. Se fosse um sólido, obviamente o sólido não ia escoar, mas você tem uma força, você tem uma deformação microscópica permanente aí. Aí, veja, ainda não escoou um pouquinho agora, mas existe um atraso. Tanto que se ele ficar nessa posição, existe um atraso no escoamento também, no líquido. Aí eu vou voltar aqui à velocidade original. Eu vou pegar só alguns aqui. Esse aqui é interessante também, um material polimérico, né?
Um material não newtoniano muito comum, muito famoso é slime, né? Isso aqui é o quê? Uma bolinha, tipo uma massa de modelar, né? Que também é um material polimérico hoje em dia. Aí ele vai pegar essa bolinha, aí veja, a bolinha quica. Está em alta velocidade, demonstrando o quê? Que ela está se comportando como um sólido elástico. Tem uma pequena deformação e essa deformação faz ela voltar. Aí ele vai colocar essa bolinha na mesa e vai deixar por algumas horas, né? Mas vai passar o filme rápido. This time-lapse sequence shows that if the stress acts for a time long compared with the relaxation times of the fluid forgets its previous state. Então veja, In reality, a bolinha, esse material ele escoou. A tensão de escoamento dele é menor que a gravidade, mas tem que dar muito tempo a ela para it took escoar. 45 minutes for the force of gravity to change the ball into a puddle. Ele disse, não sei se vocês ouviram, que esse tempo aí de escoamento que ele deu foi 45 minutos. This is a container of high polymer solution. I'll drop in a steel ball. Esse também é interessante, é mais complexo. Essas soluções... Aí eu vou voltar aqui, porque aí eu preciso passar um pouco aqui da... Esses materiais, né? Vamos olhar aqui. Olha primeiro esse material aqui. Por exemplo, o creme da Natura, quando vocês olham o creme no frasco, ele parece ter alta viscosidade ou baixa viscosidade? Alta. Alta, né? Mas quando passa no corpo é alta? Não. É muito baixa, né? Se passar no corpo com alguma coisa de alta viscosidade, vai te dar uma sensação muito ruim. Esses materiais, esses cremes, são chamados de... O comportamento viscoso dele é que a gente chama de pseudoplástico. É que a viscosidade dele, esses materiais não newtonianos, não é um valor fixo. É igual ao comportamento da maionese. O comportamento da maionese depende da tensão. A viscosidade também depende da tensão para esses fluidos complexos que a gente chama. Quanto mais rápido você passar a maionese no corpo, menos viscosa ela vai ser. Os materiais que se comportam assim são chamados materiais pseudoplásticos. Que é esse comportamento de redução da viscosidade com a taxa de deformação ou com a tensão é um comportamento típico de plástico. Acontece nos plásticos porque os plásticos, as cadeias poliméricas, elas se organizam de acordo com o escoamento. Quanto maior a viscosidade, as cadeias vão se novelando entre elas, né? Aí ficam na forma de glóbulos, que favorece ao escoamento. E não os materiais, cremes, suspensões, maionese, né, emulsões. Esse redução de viscosidade acontece porque as interações entre as partículas, entre as gotas, com o aumento da taxa de cisalhamento, a taxa de cisalhamento é a velocidade com que esse material é deformado, ela rompe as interações. Então, a viscosidade diminui. Vamos ver lá aqui. Que eu não lembro que experimento é esse. Again. Once more in slow motion. This liquid, too, is viscoelastic. Isso aqui é muito legal, né? Ele está mostrando um líquido.
aparentemente, né, eu não lembro exatamente desse experimento, mas é como se fosse a piscina. Vocês já viram o experimento da piscina ou não? Não, né? Estou confundindo muito com outra turma. Piscina de água com amido? Exatamente. Já vi no programa do Gugu, esses programas de televisão aí. Vou te mostrar o que tem por trás ali desse. Existem outros tipos de fluidos que a viscosidade aumenta com a taxa de cisalhamento. São poucos fluidos assim. E esse aumento pode ser tão grande que a viscosidade, a gente chama, pode divergir, o material se comportar como um sólido, mas vamos manter aqui esse aumento de viscosidade. Então, esse material, quanto maior a velocidade com que a gente perturba ele, mais viscoso ou mais elástico ele se comporta. Por exemplo, né, essa velocidade de perturbação a gente conhece. Veja, quando você quer romper um saco do hortifruti lá para pegar a banana, você puxa ele devagar ou rapidamente? Tem que ir rápido. Rápido, né? Por quê? Porque você quer um comportamento dele de sólido elástico, que ele se deforme e rompa. Se você quisesse um comportamento similar a um fluido, você ficaria puxando devagar, aí ele vai escoando dentro dos limites dele ali, né? Ele vai deformando plasticamente, melhor dizendo, mas é similar ao efeito. Aí aqui, veja, ele joga uma bolinha dentro de um fluido viscoelástico, uma esfera de aço, e a esfera de aço vem em alta velocidade. Here of high polymer solution. I'll drop in a steel ball. Aí veja, em alta velocidade, veja de novo. Again. Parece que bateu num sólido, né? Exatamente. Once more in slow motion. This liquid too is viscoelastic. Veja, a taxa de deformação é tão alta no começo que o material está se comportando como um sólido, similarmente a um sólido. E aí depois, quando a bolinha fica parada, que só tem o peso dela, o material se comporta como um líquido, deixando a bolinha sedimentar. Perfeito, Guilherme. Aí vamos ver aqui se eu... Acho que tá bom, né? Aí eu vou passar um texto sobre esse filme, vocês assistem o filme. Ele tem legenda, infelizmente não tem legenda em português, mas você pode colocar a legenda em inglês para facilitar o entendimento. Beleza? Beleza. Então vamos mandar brasa aqui. Então, o que a gente viu aqui, né? Que é uma transparência de uma empresa de medida de propriedade viscoelástica, que eu gosto muito dela, acho muito legal, que ela mostra assim, o comportamento dos materiais, né? Dos fluidos viscoelásticos, desde um fluido puramente viscoso, que é o fluido ideal, que são líquidos oriundos de moléculas de baixo peso molecular, água, tolueno, benzeno, formaldeído, clorofórmio, tudo que for de baixo peso molecular, baixo aí, 200 gramas por mol, né? 300. Ele é viscoso e baixa viscosidade. Glicerol é alta, né? Então tira o glicerol aí dessa. Sempre tem uma exceção. Veja, aí depois você aumenta um pouquinho o peso molecular, aí você começa a trabalhar com óleos
por exemplo, óleo vegetal, ou diesel, ou esse tipo de material, são fluidos viscosos também, não apresentam comportamento elástico, pelo menos na temperatura ambiente. E aí tem o mel também. O mel é um fluido muito viscoso e completamente elástico. Completamente fluido. Ele não tem comportamento viscoelástico. Se você jogar a bolinha ali, vai ser exatamente o que a gente tem na mente, né? A bolinha não vai quicar, a bolinha vai descer direto. Vai descer mais devagar do que se fosse em água, obviamente, porque ele é mais viscoso. Aí depois começa aqui materiais viscoelásticos, veja, tinta, shampoo, leite não, né? Leite não da minha lembrança, pelo menos, só se tiver uma coisa aqui, uma taxa de isolamento muito alta, o leite eu não sei, vou até ver depois. Mas veja, mesmo o leite, se tiver, né? O leite, ele não é um líquido homogêneo, concorda? Ele é água com glóbulos de gordura e tal, né? O Pedro deve saber muito mais que eu do que tem no leite, né? O shampoo também não. Você pega um shampoo, ele tem 50 coisas ali dentro, mas do ponto de vista da gente, assim, o que interessa é que ali tem polímero. Né? Se tem polímero, tem composto de alto peso molecular, a depender da concentração, vai aumentando o caráter. Quanto maior a concentração, maior o caráter elástico do material, ou viscoelástico. E tinta também são suspensões poliméricas. Né? Então, aqui a gente está falando de líquidos já de uma viscosidade baixa, mas já capazes de formar estrutura. Aqui a gente começa a ficar, quando fala sólido viscoelástico, sólido viscoelástico, quando a gente olha, né, ambiente, né, em condições ambiente, aí você tem pastas, como a pasta de dente, gelatina. Né? A gelatina ela é um sólido viscoelástico, né? E aqui os filmes poliméricos, né? Que é o filme do hortifruti. E aqui é outro extremo, né? A gente está andando do líquido perfeito, do líquido newtoniano, até o sólido perfeito, que a gente viu que não é tão perfeito assim, que são madeira, aço, etc. Beleza? Esse é um espectro do comportamento de materiais. Aí, tá copiando, Pedro? Desculpa. Não, tô prestando atenção. Eu vou disponibilizar essas transparências para vocês. Veja, aí uma coisa que eu devia ter falado lá no começo, eu acabei não falando, quando eu falei que a mecânica dos meios contínuos não admite, né? Não usa a existência de átomos, né? Então, qual é a validade dela, né? A mecânica do meio contínuo, em geral, ela vale para sistemas, né, com um tamanho maior do que um micro. Ela é aplicada para sistemas com volume maior do que 10 a menos 9 milímetros, que dá um comprimento do sistema de um micro, né? Então, uma gota abaixo de um micro, as hipóteses aí da mecânica do meio contínuo, você teria que prestar um pouco de atenção, mas se fosse uma gota de água, uma gota homogênea, lá tem elementos o suficiente, átomos o suficiente para a gente achar que ela é contínua, né? O que acontece muito é que a medida de propriedades começa a variar muito aqui, né? Começa a ter incerteza muito grande nessa área. E aqui também essa incerteza que a gente tem em uma baixa quantidade também começa a ter em uma alta quantidade, né? Então, para quilômetros aqui também a gente começa a perder um pouco de incerteza. Essa é uma figura clássica aqui
que tem nos livros de mecânica dos fluidos, inclusive no Fox, no White, tem essa figura. Mas por que, lembrando, por que precisa ser contínua? A mecânica dos meios contínuos, ela trabalha com campos. O que quer dizer isso? As variáveis têm que estar definidas ponto a ponto. Aí, quando a gente escolhe um ponto x, y, z, isso é entidade matemática. Né? A matemática, você quer, por exemplo, que sua função seja contínua e diferenciável, né? Infinitivamente diferenciável, por exemplo. Aí, veja, se você não faz essa hipótese, eu já comentei, você pode cair num vazio. Quando você botar seu ponto x, y, z, sua função não é mais contínua, aí você provavelmente vai ter um problema aí para resolver de matemática. Né? Então, para que você não caia nessas contradições teóricas, né? Do ponto de vista prático, talvez não seja tão importante, mas a teoria ela tem que ter uma consistência interna matemática. A mecânica dos meios contínuos admite que a matéria é contínua, tal que as variáveis ela não entram em espaços vazios. Os campos, aí vocês sabem, né, do curso de física de vocês, o campo ele pode ser um campo escalar, né, pressão e temperatura. O que quer dizer um campo escalar? Se eu perguntar ao Pedro, qual a temperatura aí onde você está? Ou Emily que está longe. Oi, deixa eu ver aqui. 24 graus. Veja, eu me satisfaço com essa informação. Agradável aí, Emily. Agora, né? Porque aqui ainda são 7 horas da manhã, mas daqui a pouco vai estar 43. É 2 horas a menos, né? Isso, é 2 horas. Caramba, Emily, tô te acordando, viu? Não, tá de boa. Tô torturando o Emily pela manhã com mecânica dos fluidos. A pessoa, eu vou lhe dizer, viu? É muito sofrimento ter que acordar às 6 da manhã e pegar alguém. Guerreira. Mas veja, essa informação de Emily me satisfez do ponto de vista de conhecimento sobre a variável temperatura lá na... Você está na capital, Emily? Em Rio Branco? Sim, em Rio Branco, na capital. Mas eu me satisfez sobre... Eu não perguntei direção, eu não perguntei sentido, eu não perguntei se ela está indo, se ela está voltando. Né? Então, um campo escalar é um campo que a variável e a unidade, que em mecânica dos fluidos e engenharia, tudo tem unidade, né? É suficiente. Agora, né, existem os campos vetoriais, que são extremamente importantes para a mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos ela lida com a deformação de fluidos, né, e o transporte de fluido. Então, os fluidos eles estão se movendo, então a velocidade com que eles se movem é essencial. Para a indústria, você fala, vou transferir o fluido do tanque A para o tanque B. Você fala para o seu chefe. Ele pergunta, por exemplo, quanto tempo vai demorar? Você fala 2 meses? Ele vai te demitir, né? A indústria, essas coisas têm que ser feitas em horas. Né? Por maior que seja o tanque. Você vai carregar um navio, você vai levar 1 mês para carregar o navio, você está demitido. Né? Então, para a mecânica dos fluidos, a velocidade, o campo de velocidade é extremamente importante e é a variável mais importante para a gente aqui no curso. A velocidade ela tem direção e sentido. Se eu falo aqui que eu estou com a velocidade 1, não quer dizer nada. Primeiro que eu não dei unidade. Então, se eu estou com a velocidade 1 metro por segundo, não quer dizer nada. Se sua mãe te liga, fulana, onde é que você está? Eu estou em Maricá. Aí qual a sua velocidade? 80 km por hora. Não está dizendo nada, ela não sabe para onde é que você está indo. Você pode estar indo para São Paulo, pode estar voltando para o Rio, pode estar... eu estou a 80 km por hora indo para casa. Né? Então, você deu o módulo,
deu a direção e deu o sentido. Concorda? Sua mãe provavelmente se satisfez com essa informação. Porque ela sabe mais ou menos a distância e sabe que essa velocidade está indo relativamente rápido, né? E para a mecânica dos fluidos, eu vou apresentar isso aqui para vocês daqui a pouco. Tem uma outra variável importante que é o tensor. O tensor Veja, um vetor é vamos chamar uma matriz com 3 linhas e uma coluna. Se você representar ele numa coluna. Né? Cada coluna dessa, ela guarda uma informação. Eu vou botar aqui. Você tem aqui um vetor velocidade. Eu posso dizer que ele é um Vx, um Vy, um Vz. Isso aqui guarda a seguinte informação, que V é igual a Vx mais o vetor unitário I, o Vy. Eu não precisar escrever isso toda vez, por conveniência eu guardo o vetor uma matriz coluna. Na mecânica dos fluidos vão ter variáveis que, ao invés de guardar um vetor, eu vou precisar guardar uma matriz 3x3. Aí eu vou botar aqui, só para não ter que escrever. Que também vai guardar informação similar, né? Aí eu vou pegar esse elemento aqui, que vai ser o TXX, eu vou falar disso bem depois. O TXX é o elemento que guarda informação relativa a 2 vetores II. Né? Então, existe o segundo tipo de variável na mecânica dos fluidos, que é o tensor, que nada mais, nada menos que é o armazenamento de valores em uma matriz oriundos da operação entre 2 vetores. Aqui eu gosto muito de mostrar o campo de velocidade, né? Não sei, talvez vocês já tenham visto algo similar, mas para mim foi... Veja, aqui é um software que ele faz campos vetoriais. Aí, por exemplo, não está funcionando. Deixa eu abrir de novo aqui, porque acho que deu errado alguma coisa aí. XY mais YJ. Veja, esse é o vetor, não sei se vocês estão dando para ver. É o vetor, deixa eu tentar escrever aqui. É o vetor igual a x e y, representado no plano xy. Esse é o campo de velocidade, se esse vetor for a velocidade, tal que a velocidade em um determinado ponto é igual à coordenada x e à coordenada y. Vamos ver se eu consigo mudar aqui, porque não deu certo da outra vez. Agora deu. Veja, aqui é o campo, suponha que é num tubo e todo mundo nessa direção. Então, vamos dizer aqui, vai ser... Tá assim, 0. Beleza. Né? Veja, como é o valor de x, aqui é o vetor velocidade. Isso vocês, obviamente, sabem aí, né? É o valor de x e 0. Tem um campo de velocidade. Agora, se eu tiver uma velocidade constante,
Então, eu acho esse software legal para ficar brincando assim com campos de vetoriais, porque nem sempre a gente tem a visão clara de como vai ser o campo vetorial. Para mim, ajudou muito, né, na época que eu estudava esse assunto. Visualizar o campo vetorial. Visualizar um campo escalar é moleza. A gente faz isso há muito tempo. O campo vetorial já é mais difícil. Por exemplo, se eu botar aqui x ao quadrado i, né, também vai aumentar com... Agora, se eu botar ele para partir de -10, aí já começa a ficar mais complicado, né? X aí ao quadrado mais... Vou botar um que comece em uma... que tem a equação de um círculo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, j. Nem sempre é fácil de visualizar assim, o que acontece nesses campos, né? Deixa eu diminuir aqui a escala. Beleza, só é um link aí para vocês brincarem aí com esses campos e vão ter alguns exercícios. Quando a gente chegar nessa parte de campo aí, eu recomendo fortemente que vocês... Eu uso essa homepage aí por conveniência aqui na aula, mas algum software que vocês consigam visualizar os campos. Beleza, Pedro? Vai estar no material. Beleza. Aí, beleza, a gente tá muito blá, blá, blá aqui, mas mecânica dos fluidos é zero blá, blá, blá. Mecânica dos fluidos é uma matéria de engenharia típica, é uma matéria de cálculo, né? Então, a gente tem falado que o fluido, a tensão, ela é proporcional à deformação e tal. Mas vamos ver como é que a gente chega a essa conclusão. Esse experimento aqui, suponha que isso é um experimento, ele é essencial para a compreensão de fluidos. Ele parece trivial, mas quando a gente começa a entender isso aqui bem, a mecânica dos fluidos e a reologia também fica bem mais fácil da gente compreender. Eu tenho aqui uma placa aqui em cima. Eu vou até colorir ela aqui. Não sei se vai ficar boa. Eu estou colorindo aqui em amarelo. Aqui embaixo eu tenho um piso. Colorir também. E aqui dentro eu tenho um fluido. Em T igual a 0, essa placa estava aqui. Aí eu apliquei uma força, uma tensão, né, na placa. Uma tensão é melhor. Ou seja, eu apliquei uma força que, se você dividir pela área da placa, vai me dar a tensão. E essa placa deformou o fluido de uma quantidade Δθ. Beleza? Vou desenhar aqui, que eu não sei se está. Então, eu tinha primeiro um fluido. Pera, você pode voltar, por favor? Só essa última frase que você falou. Eu nem sei qual foi a última frase, viu? Eu tenho essa condição inicial aqui, beleza? Beleza. Aí eu vou pegar aqui e vou fazer uma força, ou vou puxar essa placa com a velocidade, chamar aqui ΔU, que é a mesma coisa. Certo? Aí o que vai acontecer? Esse fluido que está aqui dentro, ele vai se deformar. Vai se deformar de um ângulo Δθ. Beleza? Beleza, Marina? Beleza. Beleza. Então, aí tem a primeira hipótese que eu vou fazer aqui, é que o fluido que está em contato com a placa nos dois lados, né? E aqui também, né? Ele tem exatamente a mesma velocidade da placa.
Essa é uma hipótese muito usada em mecânica dos fluidos, que chama hipótese de não deslizamento. E eu vou mostrar um filme que demonstra que isso é verdade. E que a gente tem um sentimento disso já, né? Quando a gente deforma, por exemplo, o exemplo que eu dei, a água que a gente puxa na mesa, uma parte da água que está em contato com a mesa, ela fica lá parada, apesar da gente passar a mão. Vamos botar aqui. Não sei se na minha playlist talvez seja mais fácil. Professor, pelo que eu entendi, esse exemplo é de uma caixa fechada, né? Não, aqui dentro tem um fluido. Sim. É água, por exemplo. Não é bem uma caixa, não teria essas bordas aqui que eu acabei desenhando. Veja, assim, ó, você tem uma placa aqui em cima. Aqui dentro você tem, por exemplo, água. E você vai mover isso aqui um pouquinho de nada. Aí o que vai acontecer? Esse fluido que está aqui, ele vai se deformar. Ah, tá ok. Beleza? Obrigado pela pergunta, Bruno. Deve ser dúvida de outros também. Eu vou ver se arranja a figura melhor para esse negócio. Mas, professor, mas o que está segurando esse fluido aí entre as placas? Essa é uma excelente pergunta. Veja, se a espessura for fina, e essa é a hipótese que a gente precisa fazer, esse fluido ele é mantido pela tensão superficial. Ah, entendi. Certo? Uhum. Um fluido, ele nunca se espalha totalmente por uma superfície, né? Porque sempre na borda do fluido fica uma curvinha que mantém um filme do fluido. Ah, é verdade. Igual a água quando está na mesa, às vezes ela Exatamente. não cai, ela só fica na ponta. Exatamente. Entendi. Essa é uma pergunta muito boa. Beleza, obrigado, professor. Valeu. É muito boa, existe uma teoria enorme sobre esse assunto. O raio de curvatura desse filme de água que fica na mesa, né? É uma coisa assim, né? Depois eu apago isso aqui. Você tem uma coisa assim, aí continua o filme e depois no final forma assim. Esse raio de curvatura aqui, tem toda uma teoria sobre ele, é o comprimento capilar. Quando esse filme, você vai reduzindo, aí chega aqui ao comprimento capilar, né? Vira uma gota. E quando o tamanho dessa gota começa a ser menor que o comprimento capilar, o comportamento dela é completamente definido pela interface. As propriedades dela são definidas pela interface, porque ela tem muita área e pouco volume, né? E também a interface ela faz uma força. A interface é a interface que está mantendo o fluido aqui. Aí vocês provavelmente têm um curso de físico-química de interface. O comportamento que a gente fala para a mecânica dos fluidos é se as dimensões, né, nesse caso aqui vai ter esse comprimento aqui, Lzão, for maior do que o comprimento capilar. Porque se for menor, esse Lzão, a gente vai ter que incluir outros efeitos aí nessa análise. E o comprimento capilar ele é a função, aí eu não vou lembrar direito, né? Mas ele é uma função, vou botar assim, não vou lembrar, da tensão superficial do material. Se o material tiver tensão
interfacial muito baixa, uma tensão superficial muito baixa, esse limite aqui para a interface começar a dominar, ele diminui. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Mas excelente pergunta também. Opa. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a vocês aqui o non-slippery boundary condition. Vou pegar aqui na minha playlist. Que droga! E aí começa a confusão. Today, you and I are going to get in. Vou pegar aqui, vou fazer a busca, que eu reconheço os... Esse aqui serve. Veja, o que esse cara vai fazer aqui, né? Ele vai pegar um corante, é muito usado em mecânica dos fluidos, esses corantes, para visualização, e vai vir com a pipeta em um escoamento, vai ter um fluido escoando, e ele vai distribuir esse corante desde a superfície até o seio do fluido. Ué? Acho que eu peguei, voltei aqui sem querer. The area or the region from where we... Caramba! We can't hear you. Acho que é esse mesmo. To show you the no-slip boundary condition in action, we bowl of sugar water. The pipette you can see contains blue ink. Veja, que a tinta está sendo deformada, né, pelo escoamento pré-existente. As we squeeze the ink directly onto the surface of the glass bowl, the fraction of ink right at the edge or boundary of the bowl doesn't seem to move. Veja, aqui na parte sólida, a tinta ela está paradinha, concorda? Apesar de estar escoando nos outros locais. And can't be washed away. But when we raise up the pipette and squeeze out some of the ink away from the edge of the bowl, the ink becomes more dispersed. This is because the water in the bowl is moving around in a slight whirlpool, which carries away the ink that didn't make contact with the glass. Change in the ink touching the glass. Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. No slip. Esse aqui é profissional, né? Aquele ali não é profissional. Esse aqui que eu tenho. Esse aqui foi feito, né? Não foi por esse cara aí, mas é a mesma coisa, agora feito um pouco mais profissionalmente. Aí ele já está com a agulha no fundo, né? Aí ele solta o pó, né? Muito usado também esse pó em mecânica do fluido. Aí veja, o escoamento está levando o pó. Mas o pó que está próximo à superfície, ele está virtualmente parado, né? Ele está parado. Aí ele mostra que não está colado, né? Quando ele passa a espátula. Beleza? Sim ou não? Beleza, professor. Muito interessante. É muito interessante. Aí vamos lá. Aqui é um monte de vídeo aí das minhas coisas, fica passando aí. Vamos lá. Então, confirmamos que o fluido, na interface sólido-fluido, a velocidade do fluido é igual à velocidade do sólido. Então, na superfície inferior parada, a velocidade do fluido é zero, e na velocidade superior, na superfície superior, vai ser igual à velocidade da placa superior. E aqui no meio vai ter
velocidades, desde a velocidade da placa até reduzir a zero aqui, concorda? Sim ou não? Beleza. Aí uma coisa que eu tenho falado aí e deveria ter mencionado antes é a taxa de deformação. Uma medida óbvia da taxa de deformação, ou seja, a taxa com que esse fluido é deformado pela placa de cima, é esse ângulo aqui. Como esse ângulo aqui deteta, ele varia com o tempo. Certo? Se esse ângulo variar muito com o tempo, a taxa de deformação é alta. Se ele não variar com o tempo, o fluido não está sendo deformado, ele está a zero. Deteta, dt é zero. Concorda? Concorda, Thaís? Oi, Sim ou professor. não? Concorda aí? Concordo. Concorda de verdade ou não? Não, mais ou menos. Mais ou menos, então pode discordar. Veja. Professor, repete. Veja. A gente Meu precisa... cérebro está processando as coisas. Processando, né? A gente está deformando o fluido, concorda? Ele estava numa condição de equilíbrio aqui, a gente aplicou uma força com uma velocidade aqui na placa de cima, concorda? Beleza, daí foi. Então, a gente precisa de uma medida da deformação. Aí, uma medida óbvia da deformação, por exemplo, é quanto essa placa anda, concorda? Sim. Mas ela é inconveniente, porque em um experimento, suponha que você tem que fazer um experimento grande, você tem que ficar seguindo a placa. Então, não é conveniente essa medida. O laboratório. Aí, uma outra medida, o quanto essa placa anda, obviamente, é relacionado com a variação desse ângulo aqui, concorda? Sim, sim. Mas se esse ângulo cresce rapidamente, significa que eu estou deformando rapidamente a placa. Se ele não sai de zero, eu não estou deformando a placa. Certo. Então, uma medida da deformação é um ângulo, mas uma medida da taxa de deformação, que se eu estou deformando rápido ou devagar, é a variação desse ângulo com o tempo. 1 grau por segundo, 2 graus por segundo, 3 graus por segundo, 10 graus por segundo, 1 radiano por segundo. Por exemplo, 1 radiano por dia é uma deformação muito pequena, concorda? Sim ou não? Sim. Valeu. Então, veja, mas também não é conveniente usar essa medida aqui. Mas o que eu posso fazer? Eu posso usar relações do triângulo para transformar em uma medida conveniente. A tangente desse ângulo, que eu chamei de delta-teta, ela é igual ao cateto oposto, que é a velocidade que eu estou impondo na placa de cima, multiplicado pelo intervalo de tempo que eu deformei. Concorda? Sim. Dividido pela espessura da água entre a placa do fluido, a espessura do fluido entre a placa, que deve ser menor do que o comprimento capilar. Certo? Certo. Então, beleza, eu já tenho que a tangente desse ângulo é a distância que a placa de cima andou, dividido pela espessura do fluido. Se esse ângulo for pequeno, eu posso aproximar a tangente de delta-teta pelo próprio delta-teta. Ou seja, se o intervalo de tempo que eu estou analisando for pequeno, ou se o ângulo for pequeno, a tangente de teta é igual a tangente de delta-teta. Concorda? Já fizeram essa aproximação antes? Não. Não? Eu não vou Não, mas faz sentido. Eu não vou demonstrar, porque eu
Não lembro também, né? Mas se eu pegar aqui no Excel, tangente, eu não lembro se é Excel em radiano ou em tangente 45. Tangente 0,01. Que droga. É o próprio 0,01. Se eu pegar aqui tangente 0,02, aí já tem um errinho aqui, sei lá, sexta casa decimal. 0,03. É 0,03 em termos absolutos. Se eu pegar aqui, pegar assim, é igual ao tangente disso aqui. Eu vou pegar aqui e vou dizer que é 1,1 vezes esse cara aqui para criar uma escala logarítmica. Ele vai aumentando aqui logaritmicamente. Preciso de um número um pouco maior. Maior ainda. 0,5, né? Vai ficar muito grande, mas senão a gente não sai disso aqui. Beleza, já está. Opa! Eu apresento a vocês minha gatinha aqui que tá querendo comer aqui rapidinho. Então eu vou dar uma comida para ela, que ela está pedindo as coisas. Que bonitinho. É boba. Quantos anos ela tem? Ela tá com 2. A minha também, tava em cima da minha mesa agora há pouco. Ela aqui tá pedindo comida, eu tô me negando, ela subiu aqui em cima. 30 segundos. Tá bom, vai lá, pessoal. Beleza, já satisfiz a... Vamos esperar o Pedro voltar, então. Enquanto isso, eu vou fazendo as contas. Eu vou definir um erro aqui, né? Isso é igual. Não vou botar absoluto, não, só para não... O valor do ângulo. Já multiplicar por 100, né? Para ficar percentual, não posso colocar ele como unidade. Unidade percentual. Aqui em cima, né? Então, aqui está o ângulo. Aqui está a tangente do ângulo. E aqui o erro na aproximação, né? Você vê que se o ângulo for pequeno, o erro aí, um erro de 1% é um erro muito bom para engenharia. Então, para um ângulo de 0,19 radianos, se eu não me engano, no Excel, é suficiente. Beleza? Ok, beleza. Beleza? Essa é uma aproximação muito usada em física, né? Ajuda muito. A gente aqui, talvez, tem mais alguma vez que a gente usa essa aproximação? Acho que não. Beleza. Então, a gente viu que a gente pode, se o ângulo for pequeno,
a gente pode aproximar a tangente do ângulo com o próprio ângulo. Então, beleza, o ângulo fica igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, e a gente pode reordenar isso aqui, que a variação do ângulo com o tempo, que eu defini como a taxa de deformação, se deforma rápido ou devagar, ela é igual à variação da velocidade dentro do fluido. Veja, aqui, nesse ponto aqui, o fluido está se movendo com a velocidade da placa. E aqui é zero. Aqui essa velocidade vai ter que ir diminuindo. Tem uma segunda hipótese que a gente faz aqui de forma menos evidente, é que essa redução é linear. Né? Por que é linear? Porque se eu botar a placa aqui embaixo e fizer a dedução outra vez, né, eu vou ter que... a minha medida do ângulo é a mesma. Né? Ou melhor, mais claramente ainda, porque eu estou usando a relação de triângulo. Se, por exemplo, se eu estou usando uma relação de triângulo, eu estou admitindo que as variações aqui dentro seguem linhas retas. Senão, eu não podia usar a variação de triângulo. Então, a segunda hipótese aqui implícita, que às vezes a gente não menciona, né? Dificilmente um livro de McFlu menciona, é que a variação de velocidade aí dentro desse material, ele segue um perfil linear. Por isso que eu posso usar as relações de triângulos. Mas veja, o que me importa aqui é que eu cheguei a essa equação, que a variação da taxa de deformação é igual à variação da velocidade no fluido com a espessura, né? Isso aqui é a razão entre a velocidade da placa com a espessura. Que eu posso aproximar pela derivada du dy. Também é outra. Quando é que eu posso aproximar um delta, né? Que isso aqui são variações finitas, por uma derivada? Quando a espessura é muito pequena entre as placas. Se a espessura entre as placas é muito pequena, então eu posso admitir que o perfil de velocidade dentro do fluido é linear, então eu posso usar essa relação aqui, que é muito conveniente para mim. Por quê? Eu não preciso mais olhar para a placa se movendo. Eu posso olhar para o que está acontecendo dentro do fluido. Né? Veja, no fluido aqui, esse está movendo com a velocidade da placa, e aqui é zero. Então, eu tenho a gente chama um perfil de velocidade. Aqui são os vetores de velocidades. Então, vão se reduzindo linearmente, por hipótese, até chegar a zero. Então, a taxa de cisalhamento ela é igual à variação da velocidade dentro do fluido, que é o gradiente de velocidade no fluido. Então, a tensão ela é proporcional à taxa de cisalhamento. Quanto maior a tensão, maior a taxa de deformação. Né? Isso aqui é chamado taxa de deformação ou taxa de cisalhamento, porque esse movimento de puxar um material em relação ao outro é o cisalhamento. Veja, agora eu posso escrever dessa forma aqui, que a tensão ela é proporcional à velocidade da placa dividido pela espessura. Se eu admitir que o perfil dentro do fluido é linear, o perfil de velocidade, eu posso dizer que é igual
a derivada da velocidade do fluido dividido com a variável y, né? Que é essa variável na direção da espessura. Então, eu posso escrever a famosa lei de Newton da viscosidade, que a tensão de cisalhamento ela é proporcional à derivada da velocidade com a variável y, aqui nesse caso, que é a variável em que a velocidade tem variação. E essa constante de proporcionalidade ela é a viscosidade. Beleza? Fala alguma coisa aí, Marina. Muito silêncio. Beleza. Beleza, pessoal. Estamos refletindo. Pô, refletindo não, eu tô, caraca, pensando em desistir da vida aqui, brincadeira. Professor, mas como é que o senhor cobra isso? Assim, é uma questão, vai ser mais aplicado? Como é que funciona? Não, vocês têm que entender isso aqui. Próxima aula a gente vai voltar nisso aqui, então. Acho que tá todo mundo cansado, né? No intervalo e tal também. É porque a gente conversou muito no começo. E eu faltei a última aula. Mas a próxima aula a gente volta a conversar disso aqui. Não é nada difícil, não. Mas, professor, então a tensão é igual a espessura vezes a derivada da velocidade da placa. Não. Meu Deus. Pela espessura do fluido? Pela derivada da espessura do fluido? Não, veja aqui. Não, vocês não entenderam nada mesmo. A tensão ela é proporcional à velocidade da placa. Tá, beleza. Dividido pela espessura da placa. Isso aí eu acertei. Isso aí eu tô bem. Agora aí veio a hipótese, né? Veja. Aí eu vou aqui inserir o slide. Aí eu na verdade, suponho uma função qualquer. F e X. Aí vou botar ela assim, para facilitar. Supor que é uma reta e vamos botar na origem para facilitar a vida. Aí vamos pegar que eu só... Aí vou chamar esse aqui de ΔF. Isso aqui de ΔX. Se eu quiser saber qual a derivada dessa função, a gente pode voltar aos primórdios. Vai ser o limite de f de x mais ΔX. Aí eu vou x aqui, eu peguei a origem para facilitar, é zero. Menos f de x. Dividido por ΔX. Quando ΔX tende a zero. F' vai ser o limite. F de x mais ΔX, esse ponto aqui, é ΔF. Esse ponto f de x, eu peguei aqui maceteadamente a zero. Dividido por ΔF. Concorda todo mundo isso aí? Comigo? Sim. Sim. Veja. ΔF aqui e ΔX, eles são números. Então, o limite disso aqui, quando ΔX tende a zero, é aproximadamente... A gente possa aproximar ele pelo próprio ΔF sobre ΔX. Então, a aproximação, a derivada, ela pode ser aproximada por uma variação finita da função. Aí, veja, aqui dentro,
se isso aqui for velocidade, suponha que isso aqui é a velocidade da placa de cima, aqui vou reduzindo, vou reduzindo, vou reduzindo, vou reduzindo, vou reduzindo. F' é df dx. Aí vou botar velocidade com x aí para não ficar muito confuso. Vai ser dv dx, vai ser, posso aproximar, no caso é a aproximação exata, vai ser ΔV sobre ΔX. É uma reta de inclinação constante. Como isso aqui é uma reta, a reta, a derivada dela é a própria inclinação, concorda? E é constante. Então, para uma reta, dv dx não é aproximadamente ΔV ΔX. É igual ΔV ΔX. E aqui o que a gente tem? Que ΔU, ΔY, ou seja, a velocidade dividido pela espessura, se o perfil de velocidade aqui do fluido for linear, veja que a mesma coisa aqui, que eu peguei o extremo da função, só está virado de lado. Eu peguei a função f no seu ponto maior, e aqui seria como se fosse a espessura, chamei o que? ΔH lá, né? Do filme. E aqui a placa de baixo. Placa de cima e placa de baixo. Veja, se o perfil for linear, isso aqui é verdade. Aí vamos pegar um outro exemplo aqui para finalizar. Se eu tenho a função y é igual a x. Aí vamos supor que eu quero qual a derivada dela? É o próprio a. Que é exatamente isso aqui. Y, x. Vou botar a maior que 1 só para... Isso aqui. Veja, eu posso calcular essa derivada em qualquer lugar que vai ser sempre com delta aqui. E vai ser sempre igual, vai ser sempre a mesma. 2, 2A e 1A. Aí vamos calcular primeiro nesse ponto aqui. ΔY sobre ΔX, ele é igual a 2A dividido por 2, que é igual a A. Que é igual a esse cara aqui. No ponto 1, ΔY sobre ΔX é igual a A. Opa, ΔY é A, né? 1A dividido por A. É igual a A. Beleza? Sim ou não? Beleza. Corrido? Sim, professor, agora fez mais sentido. Fez sentido? Clareou aí o mundo? Uhum. Clareou, Marina? Clareou, professor. Fala a verdade, Marina. Não, eu vou ter que assistir essa aula mais umas 5 vezes, mas clareou. Tô brincando, tô brincando. Deu para entender sim, professor. Por enquanto. Que bom.